A incomum e esquecida cura do fungo, descoberta pela primeira vez por cientistas americanos durante a Segunda Guerra Mundial, agora é aprovada pela FDA, a maior agência reguladora ligada ao Departamento de Saúde do governo norte-americano, como um tratamento eficaz para todos os problemas de pés de atleta, micose e coceira na virilha. E tudo o que é preciso para essa cura acontecer é um ingrediente simples e natural, encontrado em um remédio caseiro que você está prestes a conhecer nos próximos segundos deste vídeo. Olá, eu sou o Dr. Antônio Albelo e dentro dessa apresentação altamente controversa, eu vou te mostrar uma maneira fácil, mas eficaz de tratar suas infecções fúngicas e curar seu pé de atleta, sua coceira na virilha e sua micose sem o uso de qualquer medicamento cheio de efeitos colaterais, sem o uso de qualquer spray tópico ou pílulas de venda livre e por literalmente centavos em comparação com a maioria das outras opções de tratamento disponíveis no mercado. Esse avanço antifúngico foi descoberto pela primeira vez nos dias que antecederam a Segunda Guerra Mundial. E alguns historiadores dizem que esse foi um dos maiores segredos a ajudar os Estados Unidos a vencer a guerra, porque foi capaz de curar as horríveis infecções fúngicas que aterrorizavam todo o exército, tornando esses bravos homens e mulheres incapazes de lutar com força total e os forçando a fazer constantes viagens ao médico em uma tentativa desesperada de impedir que suas infecções fúngicas se espalhem. Agora eu vou compartilhar mais sobre como essa descoberta antifúngica ajudou a salvar o mundo durante a Segunda Guerra Mundial em apenas 1 minuto. Além disso, também darei a vocês todas as pesquisas modernas que provam que esse avanço é tão eficaz hoje quanto era naquela época. Tudo aqui bem dentro dessa apresentação. E devo mencionar que essa solução é tão poderosa que a Administração Federal de Medicamentos, FDA, nos Estados Unidos, aprovou agora o que estou prestes a compartilhar com você no tratamento da maioria das formas de pé de atleta, coceira na virilha e micose. E eles também aprovaram essa cura como uma forma de aliviar rachaduras e queimaduras que você pode estar sofrendo hoje e que você daria qualquer coisa para fazer desaparecer. E como um acréscimo importante, nos próximos minutos também vou mostrar a surpreendente razão pela qual a maioria dos tratamentos antifúngicos não traz o resultado que você espera. Por que sua infecção fúngica pode ser muito mais perigosa do que você pensa e como mesmo a menor quantidade de fungos no seu pé ou na sua pele pode estar colocando em risco aqueles que você ama, hein? Então, se você ou um ente querido está sofrendo de fungos nos pés, destruidores de autoconfiança ou com qualquer outro problema fúngico, preste bastante atenção nesse vídeo curto, porque o que você está prestes a ver aqui pode finalmente te trazer uma pele clara e saudável pela primeira vez em anos. E não importa se você está lidando com sua infecção fúngica há 6 semanas ou 6 anos, isso vai funcionar para você. E você pode usar essa cura mais rapidamente do que você pensa. Bom, como eu mencionei antes, meu nome é Antônio Albelo e apesar de toda a minha formação médica, com especializações na área da saúde realizadas no exterior e dos meus anos de prática na medicina, a descoberta que quero compartilhar com você hoje me pegou de surpresa. Como eu já disse, trata-se de uma maneira simples e eficaz de livrar sua pele de muitos tipos de infecções fúngicas e é apoiada por um grande corpo de pesquisa, incluindo vários estudos clínicos. No entanto, mesmo que esse avanço seja incrivelmente simples, as chances são altas de você nunca ter ouvido falar disso antes, e muito menos saber que isso ganhou fama na Segunda Guerra Mundial, parando as infecções fúngicas que aterrorizavam tropas americanas e ajudando os Estados Unidos a vencer a guerra.
Eu mesmo não sabia de nada disso, até encontrar essa descoberta de forma inesperada. Na verdade, tudo o que eu sabia era que, nos últimos anos, a quantidade de pessoas que vinham ao meu consultório que estavam lutando contra fungos nos pés, fungos nas unhas e outras infecções fúngicas estava ficando cada vez maior. E não só isso, muitas dessas infecções eram piores do que eu tinha visto nos últimos anos, o que realmente me preocupou, porque, mesmo que pareçam inofensivas, a realidade é que há casos em que as infecções fúngicas podem realmente se tornar mortais. E enquanto o número de pacientes que eu vi com infecções fúngicas estava aumentando, eu estava ficando cada vez mais frustrado, pois, como qualquer médico vai te dizer, pode ser extremamente difícil matar uma infecção fúngica. A maioria dos tratamentos conhecidos para fungos leva entre 6 a 12 meses para funcionar, se funcionar. E muitos dos medicamentos prescritos mais populares para combater fungos têm uma série de efeitos colaterais que são assustadores, o suficiente para fazer a maioria dos médicos pensar 2 vezes antes de querer prescrevê-los, né? Efeitos colaterais como náuseas, vômitos, diarreia, dor de estômago, dores de cabeça, perda de cabelo, sangramento incomum, dor no peito, perda auditiva, ganho de peso rápido, febre e depressão, o que é uma lista bastante horrível, né? Então, frente a frente com esse problema, eu comecei a pensar que deveria existir uma maneira melhor de matar infecções fúngicas. E isso me levou a dedicar cada vez mais tempo ao estudo de fungos, com o objetivo de entender como contraímos infecções fúngicas em primeiro lugar, como essas infecções realmente funcionam e como podemos matá-las o mais rápido possível, reduzindo a chance de recorrência. Veja bem, como você provavelmente já sabe, é muito fácil contrair uma infecção fúngica. Locais como academias, vestiários, banheiras de hidromassagem, saunas, banhos com vapor e banheiros, todos são ambientes propícios para esses tipos de infecções. Além disso, não são apenas ambientes quentes e úmidos onde os fungos podem prosperar. Muitos tipos de fungos, incluindo coisas como pé de atleta, coceira na virilha e fungos nas unhas dos pés, podem ser contagiosos. E existem formas de infecções fúngicas que podem chegar ao nosso corpo através do ar que respiramos e das superfícies que tocamos, o que significa que praticamente todos na Terra correm o risco de uma infecção fúngica. Não tem como escapar. Então, muitos se perguntam o que acontece quando você entra em contato com um fungo. Bom, a resposta mais curta é que ele começa a se espalhar. Veja bem, os fungos têm ramos longos, que são chamados de hifas, e você pode pensar neles como sendo semelhantes às raízes de uma árvore. Uma vez infectado, sua infecção fúngica se alimenta de sua pele, unhas ou cabelo, fazendo as hifas ou raízes se espalharem cada vez mais fundo, cobrindo mais a superfície da sua pele, cabelos ou unhas. O que é ainda mais assustador é o fato de que essas hifas podem continuar a se reproduzir e criar novas células fúngicas. Então, conforme eu continuei minha pesquisa, eu comecei a perceber o quão difícil pode ser matar fungos. Provavelmente é por isso que a indústria antifúngica vale bilhões de dólares no mundo todo. E ter um fungo não é apenas frustrante, mas sim constrangedor. E a maioria das pessoas daria qualquer coisa para se livrar de suas unhas secas, rachadas e amarelas, de seus pés brancos com aparência de teia de aranha e de suas peles vermelhas e marcadas. Depois de entender tudo isso, fica claro o quanto eu realmente me frustrei por não saber qual era a melhor solução para meus pacientes. Mas então,
algo inesperado aconteceu. Em uma tarde de final de semana comum, eu estava em casa conversando com um amigo meu chamado José sobre infecções fúngicas e como eu estava lutando muito para encontrar algum tratamento que realmente funcionasse para meus pacientes, eu estava apenas desabafando minha frustração quando do nada José disse algo que realmente chamou minha atenção e que se tornou o ponto de virada de toda a minha jornada. Me lembro de como meu avô costumava falar como as infecções fúngicas eram ruins com as tropas americanas na Segunda Guerra Mundial. Ele disse: até que finalmente acho que os militares descobriram uma maneira de tratar o fungo de forma bem eficaz. E depois disso as pessoas não pareciam se preocupar tanto. Bom, esse comentário de José realmente despertou meu interesse, mas quando perguntei se ele lembrava qual era o tratamento antifúngico que os militares americanos usavam, José me disse que não fazia ideia e que, como seu avô já tinha falecido, também não podia perguntar a ele, né? Então, assim que desliguei o telefone, imediatamente eu abri meu computador e comecei a procurar qualquer coisa que pudesse encontrar sobre infecções fúngicas na Segunda Guerra Mundial. No começo eu não estava encontrando quase nada, mas então eu me deparei com algo que parecia realmente curioso. Era um arquivo do Escritório de História Médica do Departamento Médico do Exército dos Estados Unidos. E dentro dele havia um capítulo inteiro sobre a história das infecções fúngicas na Segunda Guerra Mundial. Esse relatório foi escrito pelo coronel Franklin Grauer, Samuel Helms e Theodore Ingalls. E depois de passar dias traduzindo todo aquele relatório, foi como se eu tivesse descoberto um baú do tesouro há muito tempo perdido com informações esquecidas. Veja bem, em 1941, o exército dos Estados Unidos teve um grande problema de fungo. E ficou tão ruim que muitos médicos precisaram ser contratados devido às infecções fúngicas. Mas o que causou esse surto de infecções? Bom, muito disso foi por conta da falta de higiene, que faz parte da guerra e dos ambientes quentes e úmidos. Então, em 1942, o Major-General James McGee alertou a todos que essas infecções estavam afetando um número significativo de tropas e comandos, ameaçando não apenas o exército, mas a própria sobrevivência dos Estados Unidos. A essa altura, o cirurgião-geral recomendou que os soldados mergulhassem os pés em banhos diários de sal e recomendou o uso de tratamentos para fungos nos pés, como ácido bórico, óxido de zinco e amido, além de exigir que qualquer soldado encontrado com o pé de atleta fosse hospitalizado imediatamente. Mas, apesar de todos esses esforços do Exército, os casos continuaram a aumentar. E em julho de 1944, o Exército dos Estados Unidos e o Major-General estavam admitindo abertamente que os banhos de pés e outros tratamentos não tinham feito nada para impedir a propagação de infecções fúngicas. Com isso, ficou claro que uma nova forma de tratamento precisava ser descoberta e, a pedido do cirurgião-geral, muitos dos principais cientistas e médicos do mundo começaram a trabalhar sem parar em uma corrida desesperada para encontrar uma cura fúngica que traria a força total das tropas americanas de volta. E no outono de 1944, os cientistas do Exército descobriram um grande avanço. Eles conduziram um estudo com 808 voluntários em Nova York. Os voluntários passaram por diversos tipos de tratamento durante várias semanas, até que os cientistas encontraram um curioso ingrediente chamado de ácido undecilênico, que foi capaz de impedir qualquer caso de pé de atleta ou fungo no pé dos voluntários. Além disso, em outro grande estudo realizado pela Marinha dos Estados Unidos, em 1945, com 4.785 homens que estavam com infecção fúngica, foi descoberto que todos os homens que seguiram o tratamento com ácido undecilênico se livraram de todas as formas de fungo.
E isso levou o exército dos Estados Unidos a concluir que tratamentos com ácido 1-decilênico eram superiores a todos os tratamentos de infecções fúngicas existentes. Então, ao ler esse relatório, esquecido há muito tempo, eu confesso que fiquei extremamente esperançoso e comecei a me perguntar se o ácido 1-decilênico poderia ser a chave para o tratamento de fungos hoje. Foi quando eu comecei a pesquisar tudo o que podia sobre o ácido 1-decilênico e fiquei surpreso ao descobrir, através de um estudo da Universidade de Pequim, na China, a razão pela qual esse ingrediente é tão eficaz no tratamento de fungos. E, na verdade, é bem simples. Você se lembra que eu disse anteriormente como o fungo em sua pele continua a se autorreproduzir e se ramifica cada vez mais? O que significa que mesmo quando você destrói uma infecção fúngica na superfície, ele simplesmente começa a crescer de novo e continua a se espalhar. Bem, a pesquisa mostrou que o ácido 1-decilênico impede que as células fúngicas, as famosas hifas, criem novos ramos. E eu, particularmente, costumo chamar esse processo de ação antirramificada, para que fique mais fácil dos meus pacientes entenderem. A ação antirramificada é o processo em que o ácido 1-decilênico destrói todas as raízes de uma infecção fúngica. Em outras palavras, adicionar ácido 1-decilênico à sua infecção fúngica e gerar a ação antirramificada naquela região é como cortar todo o oxigênio do fogo. Depois de fazer isso, o fogo para de se espalhar, perde força e acaba se extinguindo. Bom, é a mesma coisa com a sua infecção fúngica. A ação antirramificada deixa a infecção fúngica faminta do combustível que precisa para se espalhar e ela para de queimar e morre. Isso não é apenas uma teoria. É uma tonelada de pesquisas mostrando que o ácido 1-decilênico pode tratar até casos graves de fungos nos pés e que ajuda com micose, coceira na virilha e até fungos nas unhas também. E isso inclui um estudo israelense de 2011 que descobriu que ácido 1-decilênico é mais eficaz do que qualquer outro tratamento para fungos nos pés. E um outro estudo de 2018, onde 154 pacientes com doenças fúngicas graves seguiram um tratamento com ácido 1-decilênico e se livraram do problema. Então, nesse ponto eu sabia que precisava começar a receitar ácido 1-decilênico com meus pacientes, uma vez que parecia que esse era claramente um tratamento altamente eficaz, capaz de gerar a ação antirramificada. No entanto, depois de alguns meses de tratamento com os meus próprios pacientes, muitos deles ainda não estavam vendo resultados. Isso me deixou frustrado, eu confesso. Especialmente porque esse ingrediente foi aprovado pela FDA para o tratamento de muitas formas de infecções fúngicas da pele. E teve uma história tão incrível de sucesso e eu não entendia o porquê daquilo não funcionar. Mas então eu comecei a olhar mais de perto os produtos que meus pacientes estavam usando. E foi aí que fez sentido. Embora seja exigido por lei que qualquer produto de ácido 1-decilênico tenha 10% de concentração ou mais, muitos dos chamados produtos de alívio de fungos do mercado contêm apenas entre 2% e 5%. Além disso, ainda por cima, mesmo quando se trata de produtos que supostamente contêm 10% de ácido 1-decilênico, é muito difícil confirmar se eles estão sendo verdadeiros ou não. Até porque a indústria antifúngica é pouco regulamentada, fazendo com que as empresas, muitas vezes, contem mentiras sobre seus ingredientes. Então, nesse momento, parecia claro para mim que se eu realmente quisesse ajudar as pessoas a tratar o fungo do pé, a micose e a coceira na virilha, e ao mesmo tempo prevenir futuros surtos de fungos, eu precisava usar a minha experiência médica para formular meu próprio método.
Mas eu não deveria usar o ácido undecilênico. Por experiência própria, eu sabia que seria difícil demais para as pessoas encontrarem esse ingrediente em grande quantidade e até mesmo encontrar o verdadeiro ácido undecilênico, pois a maior parte são farsas. Portanto, eu devia encontrar um substituto. Algo que também gerasse o processo da ação antirramificada, capaz de tratar comprovadamente qualquer caso de infecção fúngica. Então, o meu objetivo era criar a primeira solução 100% natural que é capaz de gerar o processo de ação antirramificada que impede as células fúngicas, as famosas hifas, de criarem seus novos ramos, para que qualquer pessoa que usasse essa formulação pudesse curar suas infecções fúngicas rapidamente, sem dor, com o mínimo esforço e com resultados incríveis em um curto espaço de tempo. E olha, não foi fácil. Eu sabia que não deveria criar algo complexo, mas sim algo simples, que qualquer pessoa pode fazer usando ingredientes que encontra em qualquer supermercado. Eu contratei uma equipe de formuladores e cientistas especializados para fazer exatamente isso. Testei diferentes receitas de diversas formas, foram meses de trabalho duro e intenso até chegar na fórmula natural perfeita. E foi aí que o método antirramificado nasceu. Um método que fornece todos os benefícios da ação antirramificada através de um remédio caseiro totalmente natural, clinicamente comprovado e 100% livre de efeitos colaterais. Remédio caseiro simples, que pode ser feito com ingredientes naturais que são facilmente encontrados em qualquer supermercado ou feira da sua cidade e que substituem o ácido undecilênico. E a única coisa que você precisa fazer é preparar esse remédio na sua casa e aplicá-lo na sua infecção fúngica. Eu fiquei tão animado com a criação desse método que imediatamente resolvi testar com os pacientes do meu consultório. E os depoimentos que eu recebi depois foram ainda mais incríveis. Como a Isabel, que me enviou essa mensagem dizendo: doutor, eu peguei um fungo de unha de um salão de beleza quando estava grávida. Eu consultei um podólogo que me disse que eu não podia fazer nada enquanto estava amamentando e ele se ofereceu para me dar uma receita que exige um exame de sangue antes mesmo de começar, porque pode danificar seu fígado. Ou eu podia pagar uma fortuna por um tratamento a laser, não coberto pelo meu seguro. Eu estava sem saber o que fazer quando encontrei o método antirramificado e agradeço por você ter me apresentado ele, porque hoje você pode ver a minha nova unha com aparência saudável. Obrigada! Olha, esse feedback, juntamente com inúmeros outros, fizeram a notícia do meu método se espalhar, principalmente por causa do marketing boca a boca dos meus pacientes. E eu recebi milhares de mensagens e pedidos de pessoas implorando para que eu revelasse esse método. Algumas chegaram até mesmo a bater na porta da minha casa. Foi nesse momento que eu decidi condensar todo esse conhecimento em um manual prático que qualquer pessoa pode seguir facilmente. Afinal, eu não tinha mais tempo e nem energia para atender a todos, né? Passei meses reunindo todas as minhas anotações, teorias, ideias e juntei tudo isso em um manual simples e fácil de usar, que foi feito para você. Um manual que eu dei o nome de Manual Zero Fungos. Esse manual é o resultado de meses de pesquisa, estudo e testes ininterruptos, um trabalho duro que eu fiz para que você não precise fazer. Ao criar esse material, eu decidi que ele deveria fazer 3 coisas. Primeiro, tinha que funcionar para qualquer pessoa e revelar a verdade sobre os fungos. A verdade que a indústria antifúngica esconde de você por tanto tempo. Segundo, tinha que ser simples e fácil de fazer. Eu entendo que todas as pessoas sempre estão ocupadas, então eu precisaria tirar a parte chata da teoria e reunir somente o passo a passo a ser seguido para preparar o remédio caseiro de forma clara e objetiva.
E terceiro, tinha que ser transformador e baseado em provas científicas. O manual precisava fornecer resultados incríveis em um período de tempo extremamente curto e, além disso, ser criado com base na ciência real, para provar até para a pessoa mais cética de todas que isso realmente funciona. E agora, aqui estamos para você colher os frutos de todo esse trabalho. Aqui estamos para você finalmente dar um fim em todos os problemas de pés de atleta, micose e coceira na virilha ou qualquer infecção fúngica, sem dor, com o mínimo esforço e com resultados incríveis em um curto espaço de tempo. E tudo o que você precisa fazer é aplicar um método natural e caseiro todos os dias. Olha, eu realmente acredito que criar o manual Zero Fungos foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Pois logo depois de fazer isso, imediatamente eu comecei a receber milhares de vídeos como esses. Dá uma olhada. Uau, o Manual Zero Fungos funciona como mágica. Comecei a notar os fungos alguns anos atrás. O médico disse que eu só precisaria tomar alguns medicamentos, mas aquela vergonha e a coceira afetaram muito meu estilo de vida. Até que eu encontrei essas recomendações. Parece besteira, mas hoje sou uma nova pessoa. Meu muito obrigada. Eu tive um caso muito ruim de fungos nas unhas e nos pés. E de fato eu passei por vários tratamentos que pareciam melhorar a minha situação, mas logo em seguida voltavam ao que estava. Nada melhorou a minha dor, até que eu conheci o Manual Zero Fungos, depois de uma recomendação. E devo dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E já estou voltando a ter uma vida normal novamente. Eu sou muito grato por isso. Veja bem, eu fiz todo o trabalho duro e apresento a você o exato passo a passo que você deve seguir de maneira simples para que você obtenha resultados incríveis em pouco tempo. E não se preocupe, os ingredientes para preparar o remédio natural e caseiro são encontrados em qualquer lugar, seja supermercados, feiras ou lojas de produtos especiais. E eu tenho uma surpresa. Para tornar o método antirramificado ainda mais poderoso na sua luta contra infecções fúngicas, ao criar o Manual Zero Fungos, eu adicionei vários ingredientes naturais que têm fortes propriedades antifúngicas e que fornecem um efeito calmante que pode ajudar a aliviar sua pele vermelha com coceiras e rachaduras rapidamente. Então, se você está lutando com fungos nos pés, coceira na virilha ou micose há algum tempo, eu tenho certeza de que você está cansado da pele com coceira, rachadura e queimação, cansado do fungo de teia de aranha que está em seus pés e unhas e cansado da descoloração feia e sem graça na sua pele. Provavelmente você não aguenta mais sentir vergonha de ser visto descalço em público ou se sentir humilhado toda vez que alguém percebe sua infecção, não é mesmo? Especialmente porque você já deve ter tentado inúmeras soluções tópicas antes. E você pode até ter gastado muito dinheiro em medicamentos antifúngicos cheios de efeitos colaterais, ou já está pensando em pagar uma fortuna por um procedimento caro e desnecessário, como ter sua unha queimada com laser. Olha, essas soluções que você já conhece são assustadoras, caras e dificilmente funcionam. Por esses motivos, o Manual Zero Fungos é perfeito para você que deseja que esses problemas desapareçam para sempre, de forma segura e natural. E agora eu tenho certeza que você está se perguntando como pode colocar suas mãos nesse método antifúngico o mais rápido possível. Bom, antes eu preciso que você me responda e seja honesto. Quanto vale para você acabar com os sofrimentos de fungos nos pés, coceira na virilha ou micose embaraçosa? Quanto vale para você nunca mais ser julgado pelas pessoas por causa da sua infecção toda vez que sair? Quanto vale viver uma vida livre da infecção fúngica? Você poderia mesmo colocar um valor nessas coisas?
Olha, eu conheço muitas pessoas que ficariam satisfeitas em pagar R$1.000 imediatamente para mudar de vida com um método anti-ramificado. Afinal, eles já gastaram muito mais de R$1.000 fazendo os tratamentos caros do mercado, que, por sinal, não funcionaram. Mas eu sei que R$1.000 é muito para muitas pessoas. É por isso que, se você está preso ou cansado de lutar contra seus fungos, eu vou fazer algo para te ajudar nesse momento. Você pode ficar tranquilo, porque meu objetivo de verdade aqui é te ajudar. Então, veja bem, eu preciso cobrar no mínimo R$447 pelo Manual Zero Fungos, porque os custos para manter esse site no ar são altos, ainda mais tendo que lidar com as tentativas da indústria antifúngica para derrubá-lo. Sim, estão tentando derrubar esse site porque eu recusei um acordo com eles de vender essa solução que te mostrei hoje. E hoje eu poderia ganhar um bom dinheiro por isso, é claro. E eles venderiam esse conhecimento por alguns milhares de dólares, né? Mas não é isso que eu fiz. Tudo que eu quero é colocar essa oportunidade nas mãos do maior número possível de pessoas que precisam de ajuda de forma natural e caseira, livre de efeitos colaterais, livre de procedimentos doentios, livre de medicamentos e cápsulas ineficazes ou qualquer outra coisa do tipo. Por esse motivo, eu vou tirar qualquer desculpa que você possa dar para não adquirir o Manual Zero Fungos hoje. Enquanto esse site estiver disponível, o Manual Zero Fungos não vai custar R$447, nem mesmo um pouco mais da metade do preço, um valor mínimo de R$227. Se você agir agora, te darei o acesso ao Manual Zero Fungos por apenas R$27 à vista, ou em até 5 vezes de R$5,89 no cartão. A última coisa que eu quero é que o preço seja um impedimento para você ter acesso a essa transformação. Sabe o que isso significa? Significa que são menos de 50 centavos por dia para você se livrar de todos os sintomas da infecção fúngica de forma segura, natural e totalmente caseira. E como eu estou realmente agradecido por você ter chegado até aqui e ter dedicado o seu tempo valioso assistindo a essa apresentação, eu vou fazer algo ainda maior por você. Eu vou assumir todos os riscos e te dar uma garantia incondicional de 7 dias. Veja bem, se o Manual Zero Fungos não te proporcionar melhorias dramáticas em sua infecção fúngica, logo nos primeiros 7 dias, o que nunca aconteceu antes, você pode pedir seu dinheiro de volta e devolverei 100% dele sem questionamentos. Então, em outras palavras, a única coisa que você tem a perder aqui é a sua infecção fúngica feia, com coceira e embaraçosa. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo agora mesmo e garantir o seu acesso ao Manual Zero Fungos. Assim que você clicar, você será direcionado para uma página de cadastro semelhante a essa. Então é só preencher os seus dados sem correr nenhum risco, pois a página é totalmente segura e protegida. E por fim, após o pagamento, o seu acesso ao Manual Zero Fungos será enviado para o seu e-mail. Ou seja, nem mesmo frete você vai precisar pagar, pois não precisa esperar para receber nada físico. Basta apenas um celular, tablet ou um computador para acessar o Manual Zero Fungos. Depois disso, você nunca mais será a mesma pessoa. Eu tenho certeza absoluta disso. Esse é o fim da apresentação e a escolha é sua a partir de agora. Você pode decidir ignorar o que aprendeu, fingir que nunca viu esse vídeo e continuar com o seu dia. Porém, se você fizer essa escolha, o que vai mudar, hein? Se você está cansado de sofrer com a sua infecção fúngica, se você já lidou com fungos embaraçosos repetidas vezes no passado, e você sempre sentiu que uma solução real estava fora de alcance, então, por que você não tentaria seguir o passo a passo do Manual Zero Fungos neste momento e aprender um método que é apoiado por uma garantia incondicional de 100% do dinheiro de volta?
não há nenhum risco para você. Quando você realmente considera todos os fatos e os coloca na balança, fica claro que o Manual Zero Fungos é a melhor escolha para finalmente se livrar do fungo que governa sua vida há muito tempo. Lembre-se, você pode não encontrar nosso site nunca mais, hein? Assim que a indústria antifúngica conseguir derrubar esse vídeo, pois estamos acabando com a fonte bilionária de renda deles, por tempo indeterminado, não haverá mais o que fazer. Essa oferta é única e especial. Eu quero te ajudar a mudar de vida de uma vez por todas. Então, você precisa agir rápido e clicar no botão abaixo. Eu espero que tome a melhor decisão para você e para as pessoas que convivem com você. Pois, querendo ou não, você não é a única afetada pelas infecções fúngicas, né? Muito obrigado por assistir essa apresentação até aqui. Eu espero te ver do outro lado. Até logo!